e cerca das 4 horas da tarde, depois de irmos ao encontro de Filipe e de Pedro, e na companhia do jovem João Marcos, que quis se juntar a nós, retomamos o caminho de regresso ao acampamento de Getsemane. Na casa da família Marcos, tudo estava pronto para a ceia. As circunstâncias tinham me impedido o acesso ao andar de cima, e isso começava a preocupar-me. Era vital para o completo desenvolvimento da missão que eu pudesse entrar na referida sala, antes de ser ocupada por Jesus e pelos 12. Ao ver-nos chegar, Davi de Zebedeu se apressou em me interrogar, enquanto Pedro, Filipe e João comunicavam a Jesus que tudo estava preparado para a ceia. O astuto Davi explicou-me que, dadas as circunstâncias, tinha sugerido a Judas que lhe entregasse algum dinheiro, com a finalidade de ir satisfazendo as necessidades do grupo. Para surpresa minha, acrescentou, aquele maldito não ofereceu resistência, e entregou-me a totalidade dos fundos líquidos e os recibos do dinheiro em depósito. Me anunciou sem gaguejar: tens razão. Creio que és o mais indicado. Está tramando qualquer coisa contra o mestre, no caso de me acontecer alguma coisa não séria, incomodado por ninguém. Vês isto, Jazão? Comentou com desalento. Este cínico acaba de me confessar que teme pela vida de Jesus. Aquele gesto de Judas, livrando-se de todo o dinheiro do movimento, mas ainda apoiou a minha suspeita de que o traidor não agia por avareza. Pelas 5 da tarde, quando só faltava 1 hora para o anoitecer, notei um movimento que não era habitual no acampamento. Filipe informou-me que o mestre tinha pressa de seguir para Jerusalém. Os apóstolos não conseguiam entender a razão por que o mestre organizara aquela reduzida e insólita ceia, a que só podiam assistir os seus 12 homens de confiança. Os comentários eram variados. O costume judaico estabelecia com grande rigor que o almoço pascal devia celebrar-se, uma vez sacrificado o obrigatório cordeiro ou cabrito no templo, na véspera da Páscoa propriamente dita. Nesta ocasião a festa pascal caía ao sábado, pelo que era duplamente solene, como julgo ter comentado. Se a tradicional ceia religiosa tinha de se efetuar no dia seguinte, sexta-feira, 7 de abril, e uma vez tendo anoitecido, era lógico que os discípulos se interrogassem sobre o misterioso banquete organizado para aquela noite de quinta-feira. Só alguns, João, Judas Iscariotes, naturalmente, e Davi de Zebedeu, tinham a intuição de que aquela ceia ia ser um ato muito especial, anterior à imediata e fulminante captura do mestre. Para mim, aquela pressa de Jesus em abandonar o jardim foi o sinal que me levou a retirar-me, antecipando-me ao grupo. Dadas as especialíssimas características da última ceia à qual, insisto, só podiam assistir Jesus e os seus 12 apóstolos, Cavalo de Troia considerara que a minha presença poderia quebrar o caráter íntimo que o mestre pretendia. Era pouco ético, portanto, que eu me sentasse junto dos 13. Mas a missão não podia passar por alto um fato tão transcendente e significativo como aquele. Eu deveria recolher o máximo de informação sobre o que verdadeiramente ocorrerá no andar superior da casa dos Marcos. E, para isso, o general Curtis preparara uma solução intermédia. Além das minhas indagações acerca dos protagonistas, a totalidade das palavras de Jesus e dos 12 seriam recolhidas mediante um sensível e diminuto microfone, que eu deveria ocultar num lugar estratégico do cenáculo. Dificilmente podia então supor que aquela minúscula maravilha da eletrônica, construída com grande apuro pelos especialistas da ATT, American Telephone and Telegraph, empresa norte-americana de exploração telefônica, para o nosso projeto, ia constituir uma das razões que aconselharam a Cavalo de Troia uma segunda grande viagem, à época de Cristo. Depois de deixar nas mãos de Zebedeu o manto que tinha comprado na tinturaria de Malquias, fui colher ramos de alfazema e lírios cor de amora e brancos que cresciam nas proximidades do olival. E andando, meti-me no caminho mais curto para Jerusalém, avisando o módulo de que me preparava para colocar o microfone e a vara de Moisés na casa de Elias Marcos. A festa da Páscoa judaica, também chamada Hagamasot ou Festa dos Ázimos, era celebrada anualmente a 15 de Nisan, coincidindo com a lua cheia da primavera. Naquele ano 30 esta data menos 15 de Nisan, calhou a um sábado, 8 de abril.
O cordeiro pascal era sacrificado na véspera, 14 de Nisan, e era comido em família, logo que anoitecesse. Quer dizer nesta sexta-feira, 7 de abril. O Galileu celebrou, portanto, a última ceia a 13 de Nisan ou quinta-feira, 6 de abril. O mês de Nisan era o primeiro do ano judaico, correspondendo ao nosso março ou abril. N. Do M. O gentil e sereno chefe de família não se surpreendeu quando lhe anunciei que Jesus e os 12 não tardariam a chegar e que, como prova da minha amizade e afeto pelo mestre, desejava contribuir, adornando a mesa com aquele humilde mas aromático presente. O meu plano surtiu efeito e um dos servos, por indicação de Elias, acompanhou-me ao andar de cima. Subimos por uma estreita escada de pedra e, ao abrir uma porta de duplo batente, o improvisado guia convidou-me a que o precedesse. Assim fiz, penetrando numa espaçosa sala retangular com pouco mais de 20 metros de comprimento por 6 ou 7 de largura. No centro fora colocada uma mesa baixa, em forma de U e de características muito parecidas com as que vira em casa de Simão, o leproso. À volta encontravam-se 13 divãs, orientados quase perpendicularmente à mesa. O que ocupava o centro, ou base do U, era um pouco mais alto que os outros. Deduzi imediatamente que aquele era o lugar destinado ao convidado de honra, quer dizer, a Jesus. Um dos divãs, muito semelhante a bancos de 4 pernas, mas sem braços nem encosto algum, era mais baixo que os restantes. Encontrava-se situado num dos extremos da mesa e, ao vê-lo, deduzi que o anfitrião tivera problemas para conseguir tantos divãs. À esquerda da sala de jantar, tomando sempre como referência a única porta de entrada, e unidos praticamente à parede de tijolo, cuidadosamente reforçado à base de argamassa, contei 3 lavatórios de bronze, erguidos sobre o soalho em pés de madeira. Todos eles, curiosamente, munidos de rodas. Desta forma, aqueles recipientes, de 40 centímetros de diâmetro e profundidade escassa, podiam ser deslocados comodamente para qualquer lado do aposento. Junto dos lavatórios, o dono da casa preparara várias jarras com água, bem como algumas bacias e panos para enxugar. A luz fraca que entrava pelas janelas estreitas, quase frestas, que se distribuíam ao longo das paredes, obrigara os servos a acender as candeias de azeite. Numa rápida exploração, observei que há 6 ou 7 lamparinas encostadas às paredes, e a cerca de 1,5 metros do solo, não davam uma chama suficientemente grande para iluminar a sala com amplitude. O problema fora resolvido com um lampião quadrado, em cujo interior ardia mais azeite com uma mecha tripla de cânhamo. Este reforço, colocado na parte interior do U, e apoiado a pouco mais de 1 metro do chão por um pé de ferro forjado, belamente trabalhado, proporcionava à mesa e às suas imediações uma claridade generosa. Através das paredes de vidro, sutilmente tingidas de ouro, a luz do lampião inundava e banhava de amarelo os divãs avermelhados e a branca e imaculada toalha. Num dos extremos da mesa, ou mais distante do lugar onde se encontravam os lavatórios rolantes, a criadagem colocara o pão, o vinho, a água e vários pratos com legumes. E, em cima, no lugar de cada convidado, 13 pratos de fina cerâmica, decorados com estreitas bandas vermelhas e brancas, possivelmente traçadas a pincel pelo artesão. Junto da baixela, e para cada convidado, 4 taças de cristal de Sidon. A presença de tantos cristais fez-me pensar que Jesus pensava celebrar aquela ceia segundo o rito pascal. Como única decoração, embelezavam a sala alguns tapetes vermelhos, pendurados estrategicamente nas paredes. À direita da porta, no canto do cenáculo, a mãe do jovem Marcos pusera um discreto ornamento, à base de brilhantes ramos de oliveira e folhas de palma, firmemente espetadas no vaso com terra. Depois daquela vertiginosa olhadela à casa, compreendi que o lugar ideal para esconder um microfone multidirecional era a base do lampião. Daquele ponto, equidistante de quase todos os discípulos, as vozes podiam chegar com nitidez até o sensível receptor. Mas, ao voltar-me para a porta, a presença do criado que me acompanhava fez-me desistir dos meus propósitos.
Tinha de ficar sozinho, ainda que fosse unicamente por 2 minutos. De repente, notei que ainda tinha as flores na mão esquerda e, entregando-as ao servo, pedi-lhe que as colocasse numa jarra. O bom homem não entendia bem o grego e tive de me exprimir por sinais. Por fim, pareceu entender-me e afastou-se, escadas abaixo, com o fim de satisfazer o meu pedido. Sem perder um segundo tratei do microfone, ajoelhando-me junto do lampião. Felizmente, a base era igualmente de ferro e o dispositivo magnético agarrou-se imediatamente. As franjas que pendiam da lanterna formaram uma camuflagem excelente. Recuei, saindo do centro da mesa e, dirigindo-me rapidamente ao divã que, provavelmente, seria ocupado pelo Galileu, recostei-me nele, estabelecendo contato com a nave. Eliseu respondeu imediatamente. Durante uns segundos dirigi a minha voz, em diferentes níveis de intensidade para o lampião, situado a pouco mais de 3 metros da curvatura do U. Repeti depois as provas de som dos 2 extremos da mesa. Eliseu verificou as recepções, anunciando-me que o som chegava 5x5, 1. Um pouco mais seguro, coloquei-me então no canto onde Marcos dispusera o adorno floral. Em minha opinião, aquele era o único canto de onde seria possível uma completa filmagem da ceia. Mas, ao examinar a posição da única lente capaz, neste caso, de registrar os acontecimentos, verifiquei que existiam 2 obstáculos que dificultavam a filmagem. De um lado, as folhas de palma ocupavam a maior parte do campo visual. Do outro, embora não houvesse aquele inconveniente, o lugar que o mestre tinha de ocupar ficava parcialmente oculto pelo lampião central.